A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o evangelista Josué. Hoje é 26 de março de 2021. Orando, muito preocupado com a situação da pandemia, a situação da nova variante da Covid-19 que está aparecendo, nessa variante inglesa, bastante preocupado com o fechamento das igrejas, o recesso dos cultos e pedindo a Deus para nos orientar, na sua palavra a respeito das coisas que precisamos fazer, das decisões que precisamos tomar e o que Deus está querendo de nós para esse tempo. Ontem nós gravamos um vídeo aqui a respeito de despertarmos, o tempo de despertarmos para Deus, despertarmos na sua presença e servir a Deus em espírito e em verdade. Hoje eu quero compartilhar com vocês através desse vídeo, aqui no meu canal no YouTube. Tem já alguns vídeos ali para se acessar, procura lá, se inscreve nesse canal e você vai receber os vídeos toda vez que eu publicar aqui, tá bem? Aqui no livro de Atos, no capítulo 5, eu quero fazer um comentário com os irmãos que me assistem. Livro de Atos, no capítulo 5, o verso 34 diz assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados como combatente contra Deus. Queridos, com base nessa palavra, eu quero falar aqui sobre a autoridade que a igreja tem, o poder que a igreja tem. A igreja, ela não só é uma instituição divina, como ela é inabalável. Como o Senhor vem dizer na sua palavra, a igreja, as portas do inferno, o Senhor, através de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, o Senhor vai dizer assim a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa pedra, muita gente acha que é Pedro, porque o nome Pedro quer dizer pedra. Essa pedra não é Pedro, é Cristo. Embora Pedro seja um dos fundadores da igreja, essa pedra é Cristo. O que faz da igreja inabalável, porque Cristo não pode ser destruído, não é destruído e jamais será destruído. Então, sobre essa pedra que é Cristo, a igreja foi edificada. E a sua estrutura, a sua base é uma base indestrutível.
O que o livro de Atos nos revela aqui é que quando Pedro e João começaram a pregar o Evangelho, começaram a pregar Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, aquele que morreu para salvar o homem, o único que pode salvar o homem, eles tiveram uma grande perseguição por parte dos sacerdotes, por parte dos saduceus, por parte dos fariseus. Eles foram perseguidos por causa da mensagem que eles pregavam, por causa da doutrina que eles pregavam. E dentro dessa perseguição, eles foram presos, foram levados a um conselho, um conselho a sinagoga dos judeus. Ali estava vários representantes, né, fariseus, representantes da lei, entre eles Gamaliel, né, que foi venerado por um título de grande mestre do povo. E nesse conselho, esse conselho foi formado para que tomar uma decisão para matar Pedro e João, por causa da mensagem que eles estavam pregando. E fica claro que quando Gamaliel se levanta, ele vai dizer assim: irmãos, vamos tomar cuidado com o que nós vamos fazer com esses apóstolos, com esses homens. Porque veja bem, antes de Pedro e João apareceu aqui dois homens pregando, dizendo ser alguém, né? Apareceu aqui Teudas, né, que arrebatou 400 homens, seguidores. Apareceu também Judas, o Galileu, que arrebatou seguidores. Porém, esses homens se perderam. Esses homens não prosperaram. Agora, veja então, não vamos fazer nada a Pedro e João. Vamos aguardar, porque se essa obra é de homens, assim como Teudas e Judas pereceram, Pedro e João também perecerão. Mas só que se essa obra for de Deus, essa obra não vai parar, essa obra não vai perecer, essa obra não vai deixar de existir. Nós podemos matar Pedro e João, essa obra vai continuar, porque se essa obra for de Deus, nós não podemos pará-la, né? E detalhe, ele vai dizer assim: olha, nós não podemos ser achados como combatentes contra Deus. Aqui eu vejo que, irmãos, quando Deus ele tem uma obra, quando Deus quer fazer algo, não há nada que possa impedir. E eu quero trazer essa palavra para o ano de 2021, para a situação da igreja do Senhor. Dizer que a igreja, ela é inabalável. A igreja é indestrutível. A pandemia não vai destruir a igreja. A pandemia não vai destruir, nem mesmo o anticristo pode destruir a igreja. Na verdade, a ascensão do anticristo ela só é permissível quando a igreja sair da terra. Então, enquanto a igreja estiver aqui, ela ainda é uma autoridade suprema no universo espiritual. Fica claro que a igreja ela não pode ser vencida. Que essa palavra ela vem te fortalecer, te fazer entender que, sendo a nossa base Cristo, nada pode destruir nós, nada pode nos vencer. Sendo a nossa base a pedra, né? Essa pedra a qual está dizendo o evangelista Mateus, essa pedra que é Cristo, nós estamos ali garantidos, nós estamos firmes, indestrutíveis. Algumas perguntas que surgem nessa pandemia, eu queria passar nesse vídeo aqui algumas perguntas de esclarecimento. Vejamos. A primeira pergunta que se possa ser feita, as pessoas estão fazendo essa pergunta, se questionando, o que está acontecendo nessa pandemia é da vontade de Deus? Pessoas boas morrendo, pessoas ruins morrendo, pastores morrendo, não pastores morrendo, pessoas de todo tipo
sofrendo, servos de Deus, não servos de Deus. Deus permitiu, Deus ele consentiu nisso. Nós vamos ver aqui, respondendo a essa pergunta, nós vamos ver que tudo passa pelo consentimento de Deus. Até mesmo as coisas que o próprio diabo faz, as ações que Satanás tem na esfera do universo, elas passam pelo consentimento de Deus. Com base bíblica, eu quero mostrar aqui para vocês em Jó. Jó, capítulo 1, o verso 12. Diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. O livro de Jó revela o que? A provação de Jó, né? A profundidade, o quanto Jó ele sofreu, o quanto Jó foi tocado pelo diabo, por Satanás. Mas só que isso por um consentimento de Deus, por uma permissão que Deus deu ao diabo. E não só isso, Satanás ele tocou na vida de Jó limitadamente. Ele podia tocar nos bens de Jó, nas coisas materiais, porém nas coisas pertencentes à sua vida, à sua alma, à sua vida, ele não podia tocar. Satanás estava limitado por Deus a agir. Então aqui no livro de Jó a gente vê que a vontade de Deus é soberana. E tudo que acontece tem o consentimento de Deus, até mesmo a ação do próprio diabo. Se assim a gente caracterizar a pandemia como uma ação do inimigo, certo? Voltando à pergunta inicial, que é: Deus ele permitiu? Sim, nada acontece sem a permissão de Deus. Jamais vai acontecer algo sem que Deus não permita. Deus permitiu o sofrimento de tantos justos, de tantas pessoas boas e pessoas ruins. Né? A verdade é que o sol ele nasce para todos. Né? A verdade é essa. O ditado popular, né? O sol nasce para todos. Uma outra pergunta que eu quero frisar aqui, muito importante, é o que está acontecendo com a igreja. Igrejas fechando, cultos cancelados, essa perseguição, autoridades políticas afirmando que a culpa é da igreja, né? A gente vê aí ministérios entrando em crise, pregadores parados, cantores parados, pessoas tendo que fechar suas igrejas, seus rebanhos dentro de casa trancado, proibidos de cultuar. Isso tem permissão de Deus? Deus ele quis isso. Dentro dessa pergunta nasce uma outra pergunta. Parece que a igreja está perdendo a sua autoridade, está enfraquecendo. Existe uma explicação bíblica para isso? A igreja perder a sua autoridade, perder a sua força, o poder político ser maior do que a igreja? A verdade é que no domínio do anticristo, a igreja não terá poder, não terá força, mas ela também não estará aqui. Eu me refiro à igreja não uma instituição religiosa, mas a igreja é a noiva de Cristo. Mas falando de igreja local, eu queria usar uma base bíblica para tentar explicar essa pergunta sobre perder a autoridade ou não, ter autoridade ou não, se tornar vulnerável ou não. Ficou claro que a igreja ela é suprema em Cristo, mas fora de Cristo ela é o quê? Vulnerável. Isso explica o livro de Apocalipse, quando o apóstolo João ele vai escrever as igrejas da Ásia. E quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele usa a seguinte expressão, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, quando João escreve isso, é Jesus Cristo falando àquela igreja: arrependa-te, volte ao primeiro amor, porque se você não se arrepender, eu vou a ti, vou tirar o seu castiçal, a sua autoridade, a sua autonomia, a sua liderança. Com base nessa palavra, a gente pode ver que o próprio Cristo, ele pode, então, corrigir a sua igreja. O diabo não pode destruir a igreja, mas o próprio Cristo pode. E dentro da pergunta que nos foi feita aqui, sobre o que está acontecendo com a igreja nessa pandemia, e até alguns pregadores afirmam, né? A gente ouviu já mensagens de pregadores dizendo assim: essa pandemia é o próprio Deus tratando com a sua igreja, porque a igreja estava desordenada. Se a gente for pegar esse pensamento, a gente precisa de uma base bíblica para isso. Existe essa possibilidade de Deus ele estar permitindo todo esse mal para mexer com a sua igreja? Olha o que acontece aqui nas cartas à igreja da Ásia. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. A igreja de Pérgamo tinha ali os que ensinavam que a doutrina de Balaão, né? É o crente que ensina tropeço. Na igreja de Tiatira, tinha ali as pessoas que seguiam, praticavam as obras de Jezabel, mulher prostituta, assassina de profeta. Na igreja de Sardes, essa igreja tinha uma característica dupla. Ela tinha uma duplicidade, ela não era nem viva e nem morta. Ela estava ali meia morta e meia viva. Na igreja de Laodiceia, ali tinha um povo muito rico, mas pobre espiritualmente. Então, Jesus disse para ela: tu és morna, porque não és nem quente nem fria. Se nós olharmos para o que João está escrevendo às igrejas da Ásia, a gente vai entender que, se a gente aplicar esse texto aqui atualmente, não é muito diferente não. Olha só, vamos fazer uma comparação. Antes da pandemia, nas nossas igrejas, faltava amor? Amor ao próximo? Faltava amor, comunhão? Existiam as doutrinas de Balaão, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos? Existiam as pessoas nem viva e nem morta? Os mornos, né? A frieza espiritual? Existia os espíritos de Jezabel, que é o adultério, o espírito de prostituição espiritual, pessoas cheias de maldade, perseguidores de profeta, destruidores de ministério. Vamos entender que isso aqui se identifica muito com o que nós estávamos vivendo antes da pandemia. E que pode ser uma resposta, isso que pode ser uma resposta à pergunta: o que está acontecendo com a igreja é uma ação de Deus? Você pode responder essa pergunta? Pode. Por quê? Se Deus ele pretende chamar a nossa atenção para nos corrigir, ele vai mexer com o mundo. Ele vai mexer com as nações, com os reinos, com os governos, com a política, com a presidência, ele vai mexer com tudo. E, biblicamente falando, tudo que acontece no mundo, de fenômenos, de situações de guerra, de situações de conflitos, isso envolve, em parte, um objetivo de Deus para com seu povo. Eu olho para o profeta Zacarias e vejo que Zacarias, ele diz assim, no capítulo 1, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Então precisamos compreender o seguinte: a igreja, ela é soberana em Cristo, ela é invencível,
a pandemia não vai destruir a igreja, mas a pandemia pode estar sendo usada com propósitos de levar o povo ao quebrantamento, de levar as pessoas o quê? A se voltar para Deus, certo? E o que está acontecendo com a igreja tem a permissão de Deus? Tem. A igreja perde a sua autoridade em Cristo, sua autonomia, se ela sair da pedra que é Cristo, ela perde. E agora, o que acontece então, Josué? O que vai acontecer com a igreja? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós, como igreja, entendermos que o que estávamos fazendo ou o que estamos fazendo está errado, Deus está aborrecido em parte conosco, se nós entendermos isso, mudarmos nosso comportamento, buscarmos ao Senhor, orarmos a Deus, se arrepender dos nossos pecados, o Senhor, Ele vai estender a sua mão, vai abençoar, vai sarar a terra dessa doença, vai sarar a terra desse vírus, vai sarar a terra dessas enfermidades mortais. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que ressaltar, eu não estou afirmando, tá? Que a pandemia, ela veio de Deus, como alguns já fizeram, não estou afirmando. Estou tentando responder perguntas. Se poderia ou não ser de Deus, certo? Ela poderia ser de Deus, sim. Se isso for com o objetivo de nos corrigir, né? No sentido de que a igreja perdeu a sua autoridade, perdeu aí a sua autonomia, a igreja sendo fechada, sendo aberta, sendo fechada, sendo aberta. Ficamos alegres porque a igreja foi aberta, e agora ficamos tristes porque a igreja foi fechada. Parece que viramos uma bolinha de ping-pong na mão do governo, né? Se a gente fosse questionar a nossa autoridade, a gente precisaria rever primeiro os nossos conceitos e ver se nós não estamos encaixando aqui nesses perfis das igrejas da Ásia, que estão ali sendo sentenciadas por Cristo, né? E recebendo o aviso de Cristo: olha, se você não se arrepender, eu vou até você e vou te tirar o seu castiçal. Então, amados irmãos, é tempo de mudarmos, de se arrependermos, é tempo de buscarmos a Deus incessantemente. Que Deus te abençoe fortemente.